Então agora vamos lá para essa daqui, ó. Essa é a questão campeã, né? É a pergunta número 1 do FAQ, do atendimento, do ATM. Qual é o investimento total para eu abrir a minha loja Mais Sorvetes, tá? Então, essa é a pergunta campeã, tá? Disparado, essa é a pergunta campeã no ATM. E vamos lá. Gente, o investimento total que você vai fazer para abrir a sua loja Mais Sorvetes, a gente não tem como passar um valor preciso, tá? E por que a gente não tem como passar um valor preciso? Porque ele é descentralizado. Então, por exemplo, se você fosse pagar tudo aqui pra gente, se fosse, sei lá, um pacote fechado, onde a gente pegasse o seu ponto comercial ou fosse construir o seu quiosque, né, e entregasse para você pronto, aí daria para a gente passar um valor fechado, tá certo? E provavelmente seria um valor mais alto do que a gente gostaria. Por isso que a gente não faz isso e por isso que até hoje a gente não criou nada parecido, porque a gente não quer criar barreira de entrada, tá bom? Então a gente deixa isso livre e a ideia é manter isso descentralizado para que mais pessoas e cada vez mais pessoas tenham condições de investir, de começar a empreender e de começar com o dinheiro que tem, tá certo? Então vamos lá. O investimento total para você abrir a sua loja, ele vai ser a soma de alguns pequenos investimentos, tá? Então, por exemplo, o principal, no caso da sua loja Mais Sorvetes, vai ser a compra da máquina de sorvete para sua loja, tá certo? Então, quanto vai custar essa máquina de sorvete para você operar aí na sua loja? Não tem um valor fixo, tá bom? Vai depender muito do seu ponto comercial. Então, por isso que aqui a gente analisa e indica a máquina de sorvete de acordo com o seu ponto, né? Porque não dá para pegar e indicar uma máquina que vai servir para todos os pontos, né? De repente você está num ponto de alto impacto, não vai ter como você trabalhar com uma máquina de 19, 20 mil reais, né? E muitas vezes também você está num ponto de centro comercial de bairro, um ponto de médio fluxo, onde você não precisa trabalhar com uma máquina de alto impacto, que é um equipamento mais caro, tá certo? Então tem todos esses pormenores aí que vão influenciar e que vão ajudar a definir ali o valor final do seu investimento total para abrir a loja, tá certo? Então, ó, eu vou resumir aqui para ficar mais rápido e objetivo. O investimento da sua loja ele vai ser composto por compra, vamos lá. Compra da máquina de sorvete, tá certo? Compra dos utensílios, né? Utensílios e equipamentos secundários que você vai ter ali. Vamos colocar aqui, vamos supor que fosse uma loja de ponto comercial de bairro, um ponto de médio fluxo mesmo. Então você teria ali a máquina de sorvete, que você poderia usar uma 425 mesmo, uma máquina de 19 mil reais, tá certo? Com entrada de 7,5. Então, ou seja, é um investimento baixo para um ponto de médio fluxo, tá? Aí você tem os utensílios e equipamentos secundários. Aí você vai ter lá um batedor de milkshake, né? Batedor de milkshake hoje você vai ter diversas opções, tá? Então você vai ter batedor de R$700 até R$2.500, tá? Qual que é o melhor? Tem muitas opções boas dentro dessa faixa, de R$700 a R$2.500 por mês. O que a gente usa, o que você vai ver lá nos nossos treinamentos, o que a gente usa nas lojas próprias aqui, é o batedor do Hélio, né, que é um parceiro nosso já de quase 12 anos já de parceria. O batedor dele, que é o que você vai ver e vai conhecer com a gente, ele custa R$1.200, tá certo? Então, por exemplo, se você for comprar esse batedor que a gente já usa aqui, aí seria R$1.200 mais aproximadamente R$1.200 de utensílios para a loja, tá? E a máquina de sorvete. Aí na máquina de sorvete você conta aí o valor de entrada da máquina, que seria R$7.500 se for um ponto de médio fluxo, tá certo? Então vamos lá, máquina de sorvete, utensílios e equipamentos secundários. Aí você vai ter ainda nos equipamentos secundários, você pode ter um freezer, se você for vender algum congelado, açaí, churros congelado, alguma coisa assim, você pode ter um freezer. Você vai ter também nos equipamentos secundários, você vai ter um refrigerador, que pode ser uma geladeira simples, pode ser um frigobar, pode ser uma geladeira expositora, tá certo? Então, ou seja, não tem muita frescura. A gente não vai ficar embarreirando a abertura do seu negócio, principalmente quando é o primeiro, tá bom? Tá certo? Ó? Então, resumindo, o investimento
total para você abrir sua loja, ele vai ser composto por compra da máquina de sorvete, tá? Compra dos utensílios e equipamentos secundários, tá certo? Aí você vai ter a contratação do licenciamento, que é aqui direto com a gente, tá certo? Sei lá, por exemplo, você vai abrir uma loja mais sorvetes, uma loja de rua e vai contratar o licenciamento Gold, por exemplo. Então o licenciamento Gold custa R$ 7.590. Aí você vai somando esses valores, tá certo? Aí você vai ter a adequação do ponto comercial. Então, por exemplo, você vai abrir uma loja mais sorvetes Gold. Você comprou a máquina de sorvete X, você comprou os utensílios, os equipamentos secundários e você vai fazer a adequação do ponto. Essa adequação do ponto é uma mini reforma que você vai fazer no ponto. Quanto você vai investir nessa mini reforma não dá para saber, né? Porque vai depender muito de como está o seu ponto comercial, em que estado ele está, né? Vai ter que fazer muita coisa, tem muita reforma, tem alguma coisa estrutural para fazer, ou o ponto está novinho. Tem lojas que entram aqui que o ponto está zerado, assim, está novinho, tudo pronto, tudo novo. Então a pessoa vai aplicar pastilha amarela, tem 1 metro de altura, pintar de branco, fazer ali a iluminação de acordo com o nosso projeto. Então ela vai fazer pouca coisa, poucas adequações, tá certo? E aí é claro que o investimento vai ser menor. Mas, por exemplo, não dá pra gente falar aqui, ó, gente, ó, o investimento vai ser X ou vai ser Y. Não dá, porque é descentralizado. Quem vai fazer essa adequação do ponto aí é você, é o licenciado que vai fazer, tá certo? Vai fazer de acordo com o nosso projeto, tá certo? Quando você contrata o licenciamento, o próximo passo vai ser o projeto da sua loja, né? Então o nosso CPD vai desenvolver todo o projeto da sua loja para que seja o mais vendedor possível. Tudo é pensado, toda a parte de comunicação, comunicação de venda, a hierarquia de identidade e de comunicação visual, tudo é pensado para que a sua loja seja vendedora. Então você recebe esse projeto, aprova, e aprovou esse projeto, você vai receber o PBPE, né, que são todas as indicações ali, o projeto detalhadinho, mastigado, para você fazer a adequação do ponto na sua loja e para esperar deixar tudo pronto ali para receber depois a comunicação de venda e os materiais de identidade visual da sua loja, tá certo? Então essa adequação que você faz é um outro item que faz parte, né, do investimento total que você vai fazer para abrir a sua loja. E essa adequação a gente não tem como saber quanto vai ser, tá bom? Outra coisa que faz parte dessa adequação são, por exemplo, os móveis, tá? Então você tem o balcão da loja, balcão de atendimento e ali a mesa de preparação, né? Então, por exemplo, no seu projeto vai ter lá tudo o que você precisa ter ali naquele espaço, vai estar tudo no seu lugar, tudo indicado como tem que ser, para que você opere bem na sua loja e para que você tenha uma dinâmica de operação bem fluida, bem fácil e bem rápida, tá certo? Então no seu projeto vai estar tudo discriminado, né? Mas como você vai fazer isso, aí é de acordo com o seu orçamento, tá bom? Então, por exemplo, o balcão. Você pode fazer um balcão de marcenaria, você pode fazer um balcão de alvenaria, um balcão de drywall, tá? A mesa de preparação ali, a mesma coisa. Você pode fazer de marcenaria, pode fazer de alvenaria, de drywall. Tem gente que faz lá as paredes de drywall, cobre com a pedra, já compra lá os porta-cubas na nossa loja do licenciado, né? Então, ou seja, o que importa é você operar do jeito que vai estar formatada ali a dinâmica para você trabalhar. Agora, como você vai fazer, aí depende do seu orçamento, né? Depende do capital que você tem para investir nessa sua loja. Se for a primeira loja, se for a primeira, a segunda loja, independente de qual seja a loja que você esteja abrindo nesse momento, vai depender do capital que você tem para investir naquele momento. Então a gente não fica exigindo, restringindo, não, você tem que fazer tudo de marcenaria. A gente sabe que para fazer tudo de marcenaria, o investimento é maior. Então não precisa, tá? O que precisa é tudo aquilo que está no projeto, de algum jeito está ali na loja. Está pronto e está à mão para você trabalhar e para você operar bem, tá certo? Agora, como você vai fazer não importa, tá certo? Então, como deu para entender até aqui, esse investimento ele é descentralizado. Então você tem vários itens que a gente vai indicar tudo, vai ser tudo passado no projeto, é tudo mastigado mesmo, é tudo muito simples, é só olhar e falar, beleza, vamos praticar agora, vamos fazer, né? E essa questão de botar em prática, de executar, né, o projeto e fazer acontecer aquele projeto, aí vai depender do seu orçamento. Então quem tem mais orçamento vai fazer de um jeito, quem tem menos orçamento vai fazer de outro jeito, tá certo? Então,
Basicamente, para falar um valor, tem gente que fala, mas e aí? Mas não tem como dar nenhuma estimativa de quanto seria esse investimento? Então assim, hoje, esse valor para você abrir uma loja ali de médio fluxo, ele tem ficado, na imensa maioria dos casos, ele tem ficado entre 35 e 45 mil reais. Tá? Então ele está sempre dentro ele está sempre dentro desse espaço aqui, entre 35 mil reais e 45 mil reais para a pessoa abrir uma loja. É muito difícil sair disso, tá certo? O valor ele só vai sair disso, por exemplo, se você vai para um ponto de alto impacto, né? Porque, por exemplo, você vai para um ponto de alto impacto, aí já não dá para você trabalhar com uma máquina barata. Né? Você pegar uma máquina aí de 19 mil reais, 20 mil reais, já não dá. Aí você vai precisar comprar um equipamento de alto impacto. Aí a gente já está falando de 45, 50 mil reais só a máquina, né? Só a máquina. Então aí você já aumenta bastante, né? Aumenta significativamente o valor, né? O investimento total que você vai fazer para abrir a sua loja, tá certo? Mas a imensa maioria dos casos é quiosque interno em supermercado, né? Quiosque interno ali em galerias, né? Em mini shoppings com menos movimento, não de alto impacto. São lojas de rua em pontos comerciais de bairro, em pontos que tem um certo movimento, que vão dar um faturamento legal, mas são pontos comerciais, não vai ter aquele frenesi todo, né? Não vai ter filas na loja de 20 pessoas, tá certo? Então, nesse tipo de ponto comercial, que é o que a gente chama de ponto de médio fluxo, você vai conseguir operar bem com um equipamento mais barato, né? Por exemplo, você pega uma 425 aí de 19 mil reais, você vai dar 7 mil reais, 7.500 reais de entrada, parcela o resto no cartão ou no boleto, a própria loja vai pagar essas parcelas, né? E você consegue implantar uma operação com investimento total entre 35 e 45 mil reais na imensa maioria dos casos, tá certo? Aí outra coisa importante, se você vai abrir um quiosque, aí no lugar aqui da adequação do ponto, aí para abrir um quiosque você não vai ter a adequação do ponto, você vai ter a construção do quiosque, né? Então o que acontece? Aqui tem muitos casos de licenciados mais sorvetes que ou fazem o quiosque ali com um marceneiro, o preço médio ele tem ficado aí entre 5 e 6 mil reais, tá? Para você fazer um quiosque interno de MDF de 3x2, o investimento o investimento no quiosque, ele tem ficado entre 5 e 6 mil reais na maioria dos casos, tá? Então, por exemplo, você contratou lá um marceneiro, ele montou para você o quiosque de acordo com o projeto que a gente vai mandar para você, tá? Ele vai pegar o nosso projeto, vai olhar e vai falar, eu monto aqui para vocês quiosque por tanto. Geralmente 5, 6 mil reais, um quiosque de 3x2 mais sorvetes, tá certo? Aí você vai lá, contratou ali, pagou 6 mil reais no quiosque, vai contratar com a gente aqui o licenciamento Silver, né, que está custando 4.290 à vista, tá certo? Aí vai comprar a máquina de sorvete, aí que máquina que você vai comprar? Aí vai depender de onde vai estar esse quiosque. Esse quiosque vai estar lá no supermercado no meu bairro, ou enfim, um lugar que não seja de alto impacto. Então você consegue começar a operar com uma máquina de médio fluxo, tá? Aí a gente já está falando de equipamento de 19 mil reais, né, 18, 19 mil reais. Então você consegue abrir um quiosque em um lugar que vai dar um movimento legal, sim, você vai ter faturamento e ainda dentro dessa faixa de investimento total entre 35 e 45 mil reais, tá certo? Então, basicamente, quando a gente fala de investimento total, é isso que a gente consegue passar para você, para que você tenha um norte, né? Na nossa apresentação, tem uma discriminação ali de todos os itens que você precisa para abrir a loja, tá certo? Aí, com essa discriminação, você consegue também ter uma ideia do investimento. O que a gente não consegue fazer aqui é precisar para você passar um valor exato, falar, olha aqui, a sua loja, para você abrir a sua loja vai ser tanto, né? Vai ser um valor, sei lá, fechado. Isso a gente não consegue fazer porque o investimento ele é descentralizado, tá bom? E justamente por isso, por esse fato do investimento ser descentralizado, é que a gente abre tantas lojas, tá? Se a gente fosse encaixotar tudo, fazer um valor e, enfim, tentar atender todo mundo, não daria, né? Não daria para atender todo mundo e a gente acabaria amarrando e engessando o negócio e a gente não abriria tanta loja e vocês também não conseguiriam abrir tantas lojas e tão rápido e começar a expandir o negócio tão rápido, tá
tá certo? Então é por isso que a gente trabalha dessa forma e tem dado muito certo, tá bom? A única diferença é que, claro, você vai precisar fazer a sua parte também, tem que correr ali, tem que fazer a parte da adequação do ponto, né? Vai trabalhar de acordo com as nossas indicações, a gente vai passar tudo para você detalhado, tudo que você precisa fazer, onde você precisa ir, como precisa fazer, e é simples, tá bom? Você paga esse preço aí de ter que fazer algo, de ter que fazer uma coisa ou outra, mas você, em compensação, você vai conseguir implantar a operação por um investimento total muito menor do que qualquer outra oportunidade que tem aí no mercado de empreendedorismo hoje no Brasil, tá bom?